terceiro ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como foi de final de semana aí? Espero que tenha sido muito bom o final de semana de vocês, né? É isso aí, galera. Hoje nós vamos continuar na nossa aula de português falando sobre HQs, né? Ou seja, história em quadrinhos. Na aula passada, na aula de quinta-feira, nós aprendemos um pouco sobre HQs, ok? Agora, na aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho mais sobre as HQs, verificar os seus elementos. E aí na apostila de vocês, quem quiser acompanhar na tela aqui, ó. Observem muito bem os quadrinhos, olha lá. Chama O Susto. No primeiro quadrinho, o Cascão chega, né, para falar com Cebolinha. E aí ele fala sobre o quê? O que que tem no balão de pensamento dele? Ele tá falando sobre o quê? O que vocês acham que tá acontecendo aí? E como o Cebolinha ficou depois que ele tava falando, depois que ele falou com o Cebolinha? E o que que aconteceu depois? Observa no quadrinho. Já na outra página, olha o quadrinho, olha o Cascão ali. No que ele tá pensando que tá acontecendo? Olha só, depois observa o que ele estava pensando e o que ele foi fazer atrás do Cebolinha. Olha lá. E agora, o que aconteceu? Olha a cara do Cebolinha lá no final. Vamos falar agora sobre essa HQ, tá? Vamos ver o que que vocês entenderam, o que que vocês notaram sobre ela. Porque ela não tem fala, ela tem as onomatopeias e os balões de pensamento. Só que como nós já aprendemos anteriormente, a HQ ela nos fala muito com a observação do movimento dos personagens, o que eles estão fazendo, o rosto deles, né? O desenho na HQ é o maior comunicador, né? Então, qual é o maior comunicador na história em quadrinho? A ilustração. Por isso se permite que tenha um quadrinho sem balões de fala, sem narração, sem ninguém contando a história, só para você observar e entender a história. Por quê? Você entende pelas ilustrações dos quadrinhos. É isso aí, pessoal. E esse aqui é o quadrinho O Susto, tá? Qual que é o plano do Cascão nessa história? O que que ele estava elaborando lá na mente dele? O que que ele estava planejando? O que que o Cascão estava planejando? Como ficamos sabendo de seu plano? Olha só nos quadrinhos, gente. O que que ele estava planejando? Dar né? E como que a gente percebe? Ele não fala nada, não tem balão de fala, mas tem balão de pensar, tem balão de pensamento. Então, nós percebemos pelo balão de pensamento do Cascão, certo? Isso aí. O que impede o Cascão de concretizar o seu plano? O Cascão, ele não consegue assustar o Cebolinha, né? O que que impede ele de fazer isso? Ele, ó lá, vamos ver no quadrinho, cadê? O quadrinho, olha lá. O que que acontece? Ele se assusta com o balão, ó, com o barulho do trovão. Isso mesmo. O que que quer dizer esse cabrum? Cabrum, olha a nuvem carregada para chover e faz cabrum. Cabrum. O que que quer dizer isso? Esse barulhão? É o barulho do trovão. O que torna a história engraçada? O que que faz a história engraçada? Eu sei até o que que vocês vão falar.
Como podemos saber o que eles sentem e pensam? Ah, Pro explicou isso lá no começo. Vamos ver se vocês lembram para responder. Respondam aí, tá? Como nós podemos entender o que eles sentem e o que eles pensam se não tem balão de fala? Eu já falei isso lá no início da nossa aula, tá? Bom, pessoal, agora o que vocês vão fazer? No saquinho de vocês foi uma folhinha, várias folhinhas. Em uma dessas folhinhas tem uma folhinha de história em quadrinho, ok? E criem uma história com balões e com as falas, com onomatopeias que vocês preferirem, ok? Beleza? É isso aí. Um beijo para vocês e até mais, até daqui a pouco.